a todos, né? Antes da gente começar a nossa aula de sinais e sistemas, alguns comentários a respeito da prova da semana passada. Então, na quinta-feira passada nós tivemos a nossa avaliação, foi realizada de forma online, né, no Grader. Eu estive aí, acho que era até perto já das 11 da noite, tinha gente com dúvidas a respeito do MATLAB, eu ainda estava sanando elas, né, mas de uma forma geral todo mundo que fez a prova, né, foi bem. Vocês já estão com os resultados, né? O resultado sai na hora no Grader, né? Só conto aí com a participação de vocês para conferir a transcrição das notas, né? A média de vocês ela é calculada de fato lá no Moodle, então confiram as notas no nosso Moodle institucional e também confiram através do portal do aluno os lançamentos no sistema acadêmico. Todos os lançamentos, pessoal, foram feitos ainda na sexta-feira pela manhã. Só que, de novo, como ainda está manual, né, a notícia de que a integração do Grader com o Moodle tá saindo já tem um mês, né, então a gente está em compasso de espera ainda, mas ainda pelo menos uma transcrição manual ainda vai existir que é para o sistema acadêmico. Então fiquem atentos lá para verificar se eu não cometi nenhum engano nessa transcrição. Se tiver algum engano é só me avisar, né, que eu vou atrás de fazer a retificação. Como vocês devem ter percebido, a nota das atividades acompanhadas está artificialmente baixa, né? Eu tenho uma expectativa de realizar com vocês um total de 8 atividades. A gente realizou, acredito que 6 ou 7 até a semana passada, a atividade que venceu na quinta-feira às 1h45 da tarde. Então, essas atividades já foram todas lançadas, né? Para quem tem feito, acho que todas, acho que já deve estar com 6 e alguma coisa nas atividades acompanhadas. Para quem não teve sucesso em 100% delas, vai estar com uma nota mais baixa. Mas essa nota vai sendo atualizada aí conforme a gente vai passando semana a semana as novas atividades a cada quinta-feira. Na medida do possível, pessoal, conforme o tempo permitir e for conveniente, eu vou atualizando esse lançamento no sistema acadêmico, né, para vocês poderem acompanhar por lá também. Mas a ideia é que no dia da última avaliação, né, na segunda avaliação nossa, né, vocês já vão ter todas as notas da avaliação continuada lançadas, tudo lançado adequadamente no sistema acadêmico, para daí, lançando a nota da segunda prova, a gente já ter a composição final da média parcial. O único ponto, pessoal, que me causou aí certa preocupação a respeito da prova foi a aparente desistência de alguns colegas. Nós já não estávamos com uma turma muito numerosa e eu percebi que quase 1/3 da turma não apareceu para realizar a prova, né? Coincidentemente, são alunos que não estavam com o melhor assim, andamento nas atividades de avaliação acompanhada. Pessoal, se um de vocês que está nessa situação estiver assistindo essa videoaula agora ao vivo ou assistindo pelo vídeo depois e quiser vir conversar comigo para ver, né, se ainda tem chance, se ainda dá tempo de correr atrás e tudo mais, pessoal, me procurem em qualquer horário de PA, né, ou me mandem um e-mail se vocês acharem melhor, para a gente poder ter uma conversa e tentar recuperar aí esse tempo, essa oportunidade perdida, né? Ano que vem, pessoal, nós teremos o retorno presencial das atividades acadêmicas aqui no campus. A gente espera que tudo isso que a gente está sofrendo de pior agora já tenha passado e a gente vai ter uma chance aí de melhorar muito, né, nas relações, né, pessoais de ensino-aprendizagem, que sempre foi o foco da UTF-PR, nunca foi uma universidade EAD, sempre foi uma universidade presencial, mas eu acho que vale a pena fazer um esforço aí ainda para tirar o melhor que pudesse ser tirado desse tempo que a gente está remoto agora, para poder aproveitar de forma ainda melhor o tempo que vai ter quando voltar aqui para as atividades presenciais. Então, eu sei que às vezes vocês têm dificuldades pontuais aí, mas como a disciplina está sendo feita com todas as atividades avaliativas de maneira assíncrona, né? Não existe aquela questão de choque de horário para realizar a prova e tudo mais, queria aí fazer
um último comentário aí para colegas que podem estar potencialmente pensando ou às vezes já até decidiram por uma desistência da disciplina. Que repense, tente correr atrás, que acho que tem ampla oportunidade aí, ainda mais considerando o modelo de recuperação, para ter sucesso nessa unidade curricular nesse semestre letivo. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão a respeito da prova que alguém queria comentar, alguma questão a respeito da nota, se saiu a nota errada de alguém aí, algum questionamento dessa natureza? Algum questionamento de qualquer outra natureza antes da gente começar, pessoal? Tá ok então, pessoal. Vamos retomar as nossas atividades. Eu sei que faz tempo que a gente não se vê. Vamos retomar aí com as atividades de hoje, que a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo uma aplicação de uma disciplina de MMA que vocês tiveram no semestre passado. Ok, pessoal, o último conteúdo que nós tivemos antes da primeira avaliação foi o conteúdo de transformada de Laplace. Nós vimos lá a representação de um sistema analógico através da sua função de transferência, o domínio de Laplace naquela variável complexa S. Agora, pessoal, a gente vai para um caso mais particular e mais simples, que é o da transformada de Fourier. Vocês já sabem, vocês viram isso lá em MMA, que existe uma relação entre a transformada de Fourier e a transformada de Laplace. Só vale lembrar, pessoal, que esta relação ela nem sempre é válida. Precisa existir algumas condições, para que essa relação seja válida. Porque, na verdade, a transformada de Fourier, ela não existe, ela não está definida para todos os sistemas. Eu preciso que o meu sinal ou o meu sistema possua certas características para que a transformada de Fourier exista. Vocês viram isso lá atrás em métodos de matemática aplicada. Um outro aspecto importante, pessoal, é que a transformada de Fourier ela traz todas as vantagens que a gente tem de trabalhar num domínio transformado, mas ainda mantendo uma interpretação física muito útil, que é a ideia de que na transformada de Fourier a gente troca a nossa análise dentro do domínio do tempo, que é o que a gente faz quando resolve um EDO, é uma análise no domínio do tempo, ou resolve uma integral de convolução, é uma análise no domínio do tempo. Com a transformada de Fourier, nós partimos para uma análise no domínio da frequência, onde a gente ainda tem uma visualização física bastante clara do que está acontecendo ali. Então, diferentemente da transformada de Laplace, onde essa interpretação física ela não existe, a transformada de Fourier ela tem esse aspecto um pouco mais prático. Diferentemente também do que foi feito até o momento, pessoal, até a última aula antes da avaliação, agora a gente para de levar os conteúdos no tempo discreto e no tempo contínuo, paralelamente. Desde o início do semestre, pessoal, eu tenho discutido com vocês em grande detalhe toda a teoria de sinais e sistemas no tempo contínuo, os sinais e sistemas analógicos. E fazendo ali breves apresentações, breves menções, na maior parte, dos seus paralelos discretos, dos sistemas e sinais digitais. Agora, na segunda metade da disciplina, a gente realmente deixa de lado todos os conteúdos do tempo discreto, de sinais e sistemas digitais, e o foco fica exclusivamente em cima de sinais e sistemas no tempo contínuo. Então, o conteúdo da aula de hoje vai ser a transformada de Fourier, mas somente aquela transformada de Fourier para o tempo contínuo que vocês estudaram em métodos de matemática aplicada. Nós também vamos ver uma aplicação da transformada de Fourier no estudo da resposta em frequência de sistemas, que é chamado de diagrama de Bode. Então, em MMA, vocês tiveram toda uma
definição matemática, né, a respeito da transformada de Fourier. Normalmente, pessoal, existe mais de uma definição, mas normalmente a gente tem essa versão mais simples aqui. Essa nomenclatura é uma nomenclatura que a gente usa por padrão, principalmente para referência do livro de sinais e sistemas do Oppenheim. Normalmente a gente usa o ômega como uma frequência em radianos por segundo. E eu tenho que essa aqui é a chamada equação de análise da transformada de Fourier, ou seja, de onde eu pego um sinal no domínio do tempo. Esse sinal no tempo ele tem que ser um sinal L1, ou seja, ele tem que ser absolutamente integrável. Essa era uma daquelas condições não necessárias, mas suficientes, aquelas condições de Dirichlet, para que essa integral seja convergente. Então, se o sinal for L1, for absolutamente integrável, eu tenho garantia de que essa integração converge ou possui uma representação x de ômega. Então, aqui eu tenho a transformação de x de t para x de ômega, é chamado de equação de análise da transformada de Fourier, também pode ser chamado diretamente apenas de transformada de Fourier. É possível, pessoal, definir uma transformada inversa. Na transformada inversa, eu tenho a relação que vai transformar x de ômega para x de t. Mais uma vez, pessoal, reparem como é bastante similar à transformada direta. Então, eu tenho a transformada direta, a transformada inversa. Aqui eu também é chamado de equação de análise e aqui equação de síntese. Reparem, pessoal, que eu também preciso que o espectro do meu sinal seja absolutamente integrável para garantir que essa integração da transformada inversa seja convergente. Ou seja, a gente tem uma teoria completa de transformada de Fourier, de representação no domínio da frequência, para sinais L1. Só que isso ainda é um pouco mais difícil, porque a gente não tem garantia nenhuma que se eu tiver um x de t que é L1, a transformada de Fourier dele vai produzir um x de j ômega que também é L1. Isso é o que acontece na maioria dos casos, mas não é certeza. Então, pessoal, muito de um desenvolvimento matemático bem mais rigoroso que existe é para expandir a aplicabilidade desse par transformado aqui, da equação de análise e da equação de síntese, para quando os sinais podem não ser estritamente L1. Então, existe uma teoria bastante complexa, pessoal, em termos do seu fundamento matemático, que vai expandir isso daqui para sinais que são L2, e espectros que são L2, e, na verdade, para sinais, alguns exemplos específicos de sinais que são distribuições que não são nem L1 nem L2, como é o caso do degrau. O degrau é um caso bastante específico porque aparece comumente para a gente a resposta em frequência do degrau. Se x de t, pessoal, for um degrau unitário, não é difícil de vocês visualizarem que esse sinal não é nem absolutamente integrável, ele não é L1, e ele também não é um sinal de energia, O seu módulo ao quadrado também não é integrável, ele não é L2. Ou seja, mesmo com essa expansão da teoria para o caso L1 e L2, ainda não sai a transformada de Fourier do degrau unitário, que é um resultado que vocês têm tabelado e acredito que a maioria de vocês até lembre de cabeça. Para isso, pessoal, a gente precisa usar uma teoria de integração diferente. Vocês aprenderam integração como um limite das somas de Riemann. Existe uma outra teoria de integração mais abrangente, que é a integração de Lebesgue. Através dessa outra integração, a gente pode chegar aos resultados como o do degrau unitário. Só que, de novo, a ideia aqui é
engenharia eletrônica, não é bacharelado em matemática, a gente vai considerar esses resultados como dados, simplesmente não vai elaborar muito em cima desse ponto, mas tem algumas sacadas além do que a integral, né, de transformação representa. Uma outra diferença importante, pessoal, é verificar, quando eu trabalho em ômega, radianos por segundo, eu tenho uma relação entre a transformada direta e a transformada inversa que não é unitária. Eu tenho aquele fator 1 sobre 2π na integração da transformada inversa. Isso porque, pessoal, expoente de J ômega, T, não é uma base ortonormal. Ela é uma base ortogonal, né, para a representação da transformada de Fourier, mas ela não é ortonormal, ou seja, quer dizer, ela não tem magnitude unitária. Felizmente, pessoal, quando eu trabalho com a transformada de Fourier para uma frequência em Hertz, diretamente, substituo ômega por 2πf, onde f é a frequência em Hertz, eu consigo uma representação da equação de análise e da equação de síntese que não só é tão simples quanto o que a gente trabalha comumente em ômega, mas ainda por cima é unitária. Isso facilita muito os trabalhos com pares transformados e aplicação da propriedade da dualidade, porque eu não tenho que ficar adivinhando onde que vai passar um 2π multiplicando, isso não acontece aqui, mas com uma vantagem ainda maior em termos de interpretação. Pessoal, nós entendemos intuitivamente frequência em Hertz. A gente tem uma boa noção do alcance, se é uma frequência baixa, se é uma frequência alta, sabe? Que faixa de valores eu estou falando, isso daqui é uma frequência de rádio, isso daqui é uma frequência de micro-onda, isso aqui é infravermelho. A gente tem essa noção quando a gente fala em Hertz. A gente simplesmente não tem a mesma noção quando fala em radianos por segundo. Depende da multiplicação por 2π, π é um número irracional, complica bastante a análise, muitas vezes, trabalhar em radianos por segundo. Então, trabalhar com par transformado em Hertz pode ser uma grande vantagem nos desenvolvimentos matemáticos. Por quê? Primeiro, é simples de interpretar. Segundo, as relações entre transformada direta e inversa se tornam unitárias, ou seja, os tratamentos matemáticos aqui ficam mais simples. Em relação à propriedade que existe entre a transformada de Laplace e a transformada de Fourier, tem que lembrar que vai valer a substituição. S, que é a variável de Fourier, pode ser tomado como J ômega, onde ômega é a frequência em radianos por segundo, que por sua vez posso escrever como J2πf, onde f é a frequência em Hertz. Obviamente, pessoal, que esta substituição tem que atender àquela região de convergência da transformada de Laplace, ou seja, a posição dos polos de H de S vão me dizer se é possível fazer essa transformação ou se eu simplesmente não estou gastando ponta de lápis para algo que matematicamente não faz sentido. Um último comentário aqui a respeito da teoria, pessoal, nós temos estabelecido desde o início do semestre que o nosso interesse, principalmente quando eu falo de sistemas analógicos, é trabalhar com sistemas causais. Se eu tenho um circuito analógico que vai implementar qualquer função de transferência, qualquer sistema linear invariante no tempo, esse circuito analógico, pessoal, que varia com o tempo, que a variável independente é o tempo, ele é causal, né? Ele não pode, né, ter uma saída que depende de uma entrada futura. Ele precisa respeitar, né, a relação de causa e consequência, né, as leis básicas da física aí que a gente não prevê o futuro. Então a gente está sempre interessado em sistemas causais. Um sistema causal, pessoal, para que ele seja estável, e vamos lembrar que a estabilidade, pessoal, pede que
a resposta impulsiva do sistema seja L1. Se a resposta impulsiva do sistema é L1, o sistema vai possuir transformada de Fourier. E a sua função de transferência vai possuir os polos com parte real estritamente negativa. Ou seja, tudo isso garante, pessoal, independente se eu esteja partindo de uma EDO, de uma resposta impulsiva ou da própria função de transferência, tudo isso me garante que eu consigo uma representação da transformada de Fourier, seja na resposta em frequência de um sistema ou seja no conteúdo em frequência de um sinal. Eu consigo fazer todas essas manipulações aqui porque eu garanto isso através da linearidade, da causalidade e da estabilidade do meu sistema. Vamos retomar, pessoal, um pouco o trabalho que vocês tiveram no semestre passado com a transformada de Fourier. Então, aqui a gente vai fazer um exemplo bem simples, que depois a gente vai modificar, onde eu defini aqui duas variáveis, t e b, são variáveis reais, e uma variável a, que é uma variável real e positiva. Aqui, pessoal, eu não precisava ter colocado essa linha 4 do código aqui, porque isso já é o padrão do MATLAB. Repare que eu deixei um comentário aqui para dizer que isso é o default. Então, o toolbox simbólico, vocês já devem ter visto eu usar esse comando aqui em outras situações. Ele tem um conjunto de preferências. Uma dessas preferências, pessoal, são os parâmetros da transformada de Fourier. E nesses parâmetros aqui, eu coloco o valor que vai estar multiplicando fora da integração, que é 1, e o valor que vai estar multiplicando dentro do exponente, que no caso é menos 1. Ou seja, eu defino essa integral com um coeficiente aqui fora e um coeficiente dentro da exponencial, mais 1 e menos 1. Isso é o que ele faz por padrão, e aqui a gente tem a transformada de Fourier radial, onde o ômega ali que ele vai indicar, o W, é equivalente ao nosso ômega ali. Então reparem que eu deixei aqui uma expressão x no tempo, vamos deixar ela aqui dando um eco para a gente ver, deixa eu rodar a sessão de novo. Então aqui, pessoal, a gente tem uma expressão, x é igual a expoente de menos a t, seno de bt vezes u de t, é o degrau. Então esse daqui era um dos pares transformados de Fourier, um pouquinho mais difíceis de se obter, devido ao formato aí da expressão. Para obter a transformada de Fourier, pessoal, simplesmente posso usar o comando Fourier de x, e aqui eu ainda pedi para ele simplificar o resultado para mim. E o resultado, pessoal, ele não dá exatamente na forma que a gente costuma trabalhar, né? Mas ele colocou aqui, né, é a quadrado mais b quadrado menos ômega ao quadrado mais 2a j ômega. Então ele dá todo o resultado aqui, mas ele não dá naquele formato que a gente está acostumado, onde o quadrado está completado. Mas é comum também aparecer o resultado aqui da transformada de Fourier dessa maneira. Ele vai fazer as manipulações de maneira adequada, por mais que ele não dê o resultado aqui exatamente na ordem que a gente costuma ver na tabela. Pedi aqui, pessoal, para ele fazer a transformada inversa de Fourier desse x e pedi para ele me dar o resultado em função de um tempo t. Falei para ele, faz a transformada de Fourier inversa e dá para mim o resultado em t. E aí, pessoal, ele calculou esse cara aqui, que a princípio vocês olham e falam, não, mas isso não é o sinal original. O toolbox, pessoal, ele tem alguma dificuldade em representar o resultado da forma exata que eu quero. Por exemplo,
O degrau unitário, que é a função de Heaviside, ele adora escrever como a função sinal mais 1 dividido por 2. Então, parte desse denominador aqui que tem um 4, na verdade aqui seria sinal mais 1 dividido por 2, que ele está colocando aqui, embutido nesse 4 no denominador, é na verdade o degrau. E aí o que acontece? Aqui, ele resolveu passar o seno como uma diferença de exponenciais. Às vezes, pessoal, ó, se eu não peço para simplificar, mando ele rodar de novo. Ele dá aqui o degrau e as exponenciais complexas também, né? Você vê que, simplificando, ele fez um trabalho um pouquinho melhor. Só que existe uma outra forma de pedir para ele modificar isso daqui. Deixa eu pegar a documentação. Para ele dar o mesmo resultado? Não, a questão, o resultado não está errado. Ele só está sendo apresentado numa forma diferente. Mas tem como eu forçar... Opa, escrevi errado. Tem como eu forçar que ele use uma função específica. Então, o pretty não daria um resultado diferente ou é o mesmo? Não, essa é a função que eu estava esquecendo o nome dela, mas eu sabia que estava ali, ó. É a função rewrite, onde ele vai reescrever a função, mas utilizando uma certa função no final. Ele vai usar as relações internas que ele tem para tentar obter um resultado dentro de um certo formato algébrico. Então, deixa eu colocar aqui rewrite, transformada inversa de Fourier em termos de um seno. Agora eu pedi para ele rodar a sessão. Tá, ele ainda não está sendo... Deixa eu pedir para agora para ele simplificar. Isso. Tá. Aqui, pessoal, eu sei que não parece, mas ele chegou no início. Vamos analisar por partes aqui e verificar como esse cara aqui é, de fato, equivalente a essa definição do x que a gente fez lá em cima. Primeira coisa, sinal de t mais 1 dividido por 2 é um degrau unitário. A função sinal é a função que vale menos 1 para um tempo negativo, vale mais 1 para um tempo positivo e vale 0 para t igual a 0. Ou seja, para transformar isso daqui para um degrau, basta somar 1 e dividir por 2. Que aí a gente tem a definição do degrau que vale 0, à esquerda de 0, vale meio, exatamente em 0, e vale 1 à direita de 0. Para a transformada de Fourier, pessoal, o degrau unitário sempre vale meio na sua transição. Ele possui um salto de descontinuidade ali e converge para metade da descontinuidade. Isso é uma restrição da teoria da transformada de Fourier. É por isso que muitos textos trazem isso sempre na definição do degrau. Mas, na verdade, é uma restrição da transformada de Fourier. A diferença em um ponto não tem sentido nenhum. Então, ó, esse sinal de t mais 1 dividido por 2, que aparece aqui no final, a gente pode considerar que esse Heaviside aqui. Então, tá beleza. Então, eu tenho lá expoente de menos a t, expoente de menos a t, tudo certo. Seno
de módulo de B vezes T. Tá, eu tenho seno de BT aqui. E aí eu tenho o sinal de B. Aqui, pessoal, tem um problema, mas na verdade quem causou esse problema fui eu. Eu coloquei aqui que a frequência podia ser qualquer B real, né? Mas normalmente a gente trabalha com frequências dentro de uma senoide, trabalha com frequências positivas. Mas reparem aqui, pessoal, se o B for positivo, módulo de B vai dar o próprio valor de B e o sinal de B vai dar 1. Então eu vou ter seno de BT igual eu tenho aqui, tranquilo. Se B for negativo, o módulo de B ainda vai dar o valor positivo, só que o sinal de B aqui vai dar menos 1. Então eu vou ter menos seno de BT, que é exatamente o que acontece se eu tiver o seno de menos BT. O seno é uma função ímpar. Então, por ser uma função ímpar, o sinal que eu colocar aqui em B pode ir para fora. Então, aqui, na verdade, foi um preciosismo meu na hora de estabelecer o B como real, que ele poderia ser um real positivo, que causou um pouco da dificuldade ali, porque o MATLAB ele vai ser estrito, falou, B pode ser qualquer real. Então ele trabalhou ali com um módulo de B e um sinal de B fora, lembrando que a função seno é uma função ímpar. Então ele já fez esse trabalho adicional para mim, mas não era de fato o que eu queria. Para a gente ter resultados melhores, pessoal, sempre faz muito sentido ser bastante específico na hora de falar para o MATLAB quais são as condições das minhas variáveis. Porque ele sempre assume que qualquer variável simbólica que eu definir, ela é complexa. A menos que eu venha e diga que ela é real ou que ela é estritamente positiva. Agora, com esses detalhes aí, se a gente executa de novo, vocês vão ver que ele chega agora a um lugar um pouco mais simples. Tem como também, pessoal, pedir para ele preferir trabalhar com o degrau, ao invés de trabalhar com esse sinal de T mais 1 dividido por 2. Na minha experiência, pessoal, existe um bug no toolbox a respeito dessa opção. Se a gente for lá na documentação que eu abri da função rewrite, a gente vai ver que é claramente uma das opções documentadas aqui, ó, que eu podia pedir para ele, falou, ó, usa a função heaviside, não fica fazendo o degrau como a função sinal. Mas eu percebi que algumas vezes isso funciona, algumas vezes não funciona, né? Então, vale a pena reconhecer que essa expressão aqui é um degrau, porque muitas vezes ele vai entregar o resultado assim para a gente. Só para vocês verem, pessoal, podia alinhar aqui um outro rewrite. Então agora eu vou reescrever esse resultado aí, que já estava em termos de seno, agora eu vou reescrever para ver se ele troca isso daqui para o degrau unitário. Eu não testei isso antes, pessoal, eu realmente não sei se ele vai conseguir fazer ou não. Ah lá. Ele fica com o problema aqui, ó, com um impulso na origem, que não existe na hora que ele faz o heaviside. É um impulso discreto ainda por cima que ele está jogando em cima do sinal contínuo. Então, realmente, não ajudou nesse caso e mal simplificou todo mundo, porque esse 2 podia ter cortado com esse 2. Então, na minha percepção, tem um bug aí, pessoal, que mais atrapalha do que ajuda. Opa, voltei demais. Deixa eu executar aqui de novo. Então, vai ser uma boa prática vocês reconhecerem por conta própria que isso aqui, né, sinal de T mais 1 dividido por 2, isso aqui é um degrau unitário, né, porque é mais fácil do que trabalhar com o preciosismo do MATLAB ali,
uma representação interna que ele tem do degrau unitário, que nem sempre é consistente. Então, tem essa diferença no trabalho. Então, aqui é basicamente um exercício dentro do que vocês trabalharam lá atrás, né, com MMA. Aí a gente pode usar outros casos, ó, pode usar, por exemplo, ó, com cosseno, aí manda ele rodar. Vocês vão lembrar que no numerador agora vai ter o A mais J ômega, ó. O denominador fica igual, né, a transformada inversa aqui. A transformada inversa, ó, agora por alguma razão ele pegou o sinal mais 1 dividido por 2 e quebrou em 2 pedaços, mas isso aqui ainda é o degrau unitário. Então percebam que ele nem sempre ele faz as coisas de maneira consistente. E a gente precisa ter cuidado. E até aqueles casos mais, quando eu venho aqui e falo assim, não, mas ainda tem um T multiplicado, né? Onde eu realmente dava trabalho lá para fazer essas transformações, ele trabalha de forma consistente, bem tranquila, só que muitas vezes a gente vai precisar usar esse comando aqui, rewrite, para que ele escreva o resultado de uma forma que vai ser mais simples para nós utilizarmos, né? Porque eu posso pedir para ele, eu acabei fechando a documentação. A mais próxima é essa agora, né? Ficou agora. Só que isso varia de transformada para transformada. Pô, eu acho que eu travei meu MATLAB. Eu acho que aqui eu pedi demais. Acho que ele não está conseguindo fazer essa transformada inversa. Ó, ele está parado aqui, ó. E ele não está nem o meu pedido para ele reabrir a documentação parou. Deixa eu cancelar isso aqui, pessoal, antes que trave tudo. Que bom, o MATLAB está tratando o professor que nem trata nós. Não, pessoal, toolbox simbólico vocês já viram, né? Quando tem algum erro, ele dá timeout no servidor do grader antes de explicar para nós até qual que foi o erro. Então a gente precisa, né, o toolbox simbólico ele ajuda, mas ele é aquele amigo meio chato. Ele ajuda, mas não ajuda muito. Não gosta que ninguém abuse. Então a gente pode usar aqui todas essas expressões aí para pedir que ele entregue um resultado, ó. Quero um resultado com a função exponencial, com a função logarítmica, com senos e cossenos, sabe? Funções hiperbólicas, com função arco-seno, arco-cosseno, inclusive também hiperbólica, com raízes. E aí é com degrau, que eu mostrei para vocês já que é meio furada. E também pode falar, ó, entrega para mim o resultado por partes, né? Então, assim, ó, define aí diferentes pedaços do domínio e entrega para mim por partes. Normalmente o MATLAB ele encontra um caminho melhor já quando a gente pede a simplificação. Nem sempre ele acerta o que a gente quer. Então essa função rewrite ela é interessante. Aqui deixa eu voltar ao que estava antes para pedir para ele executar de novo, onde eu sei que ele não estava pegando mal comigo. Então percebam, pessoal, que realmente é uma situação bastante complicada, porque a transformada direta, lembra o que ele fez? Ele executou aqui a linha 6 e até atualizou o resultado. Mas a transformada inversa, eu não sei se eventualmente ele ia conseguir fazer ou não, mas eu preferi não deixar o MATLAB travar aqui enquanto eu estou ao vivo com vocês, porque poderia ter maiores consequências aí no andamento da aula. Então, resolvi parar. Mas depois, se alguém conseguiu fazer, fez um teste e conseguiu, ou se travou mesmo, né, fica aí um ponto de investigação para vocês. Se vocês quiserem, pessoal, fazer a transformada de Fourier como ela está definida aqui, vocês vão precisar mudar, né, as preferências dos parâmetros de Fourier. As preferências dos parâmetros de Fourier, pessoal, né, vocês vão ter, né, que vai ser o simbólico, ainda tem um coeficiente 1 multiplicando fora e
um coeficiente de menos 2 vezes π multiplicando dentro. Porque essa é a diferença que o MATLAB enxerga. Ele não enxerga essa diferença entre variável ômega e variável f. Para ele é tudo a mesma coisa, né? Ele não se importa com isso. Então, ele devolve aqui para mim o resultado, ó, repare, ele devolveu com um W, que é o que a gente normalmente lê como ômega. Só que para ajudar aqui, pessoal, eu posso trabalhar com a documentação da função Fourier. Fala assim, poxa, mas seria mais fácil se ele trabalhasse com um f. E aí que tá, na segunda chamada dele, eu posso estabelecer para ele, falou, ó, qual que é a variável transformada? Ele usa W por padrão, porque é uma representação simples para ômega. Mas eu posso falar, não, usa f. Então, Fourier x f. Só que, obviamente, que para fazer isso, eu vou ter que vir aqui e definir essa variável f. E essa variável f é real. A frequência é real. Ela não é igual à variável de Laplace. A frequência aqui é real. Então, agora, com esse parâmetro de Fourier, ele vai trabalhar aqui esse ômega, mas representando ele como f, que é a forma que a gente espera, que vai ficar mais fácil da gente entender. Olha lá. Trabalhou aqui com f e trabalhou aqui de novo. Era para ser expoente de seno de bt. Repare que ele pegou o seno e transformou em duas exponenciais complexas pela relação de Euler. Mas para isso é fácil, basicamente é só usar essa expressão que a gente estava usando ali. Para ele escrever esse resultado para nós em termos, né, de senos e cossenos. Então, repare, nos dois casos aqui, pessoal, eu fiz a transformada de Fourier direta e inversa, né, a equação de análise e a equação de síntese, tanto para um par transformado em Hertz, que tem a vantagem de ser simples de entender e ser uma transformação unitária, quanto para o par transformado em radianos por segundo, que não é unitário, que não possui uma interpretação simples a respeito de frequência, mas que por alguma razão, que eu não tenho explicação para dar para vocês, é o que a gente mais usa no final das contas. Mas queria só deixar claro para vocês que tem como trabalhar de maneira alternativa aí. E aqui, pessoal, basicamente é como se fosse a minha revisão para vocês de transformada de Fourier que vocês viram em MMA. A ideia, mesmo quando as aulas eram presenciais, a gente não tinha o MATLAB, né? Par transformado de Fourier e propriedade, eu considero que é algo dado, que vocês já tiveram e que vocês dominam. Isso me permite lançar mão de ferramentas computacionais para que a gente possa fazer esse cálculo e eu simplesmente espero que vocês acompanhem isso sem problema, que vocês entendam exatamente o que essas funções Fourier e Fourier estão fazendo, né? Que é o trabalho algébrico que a gente teria com essas manipulações, mas que obviamente é mais simples fazer com ferramentas computacionais, uma vez que a fronteira aí da familiaridade já foi vencida. Professor, pode falar. Você vai chegar lá no comando FAST, Fourier? Não, isso é um conteúdo de processamento digital de sinais. É uma transformada de Fourier distinta. A FFT, que é a transformada rápida de Fourier, Fast Fourier Transform, em inglês, ela é um algoritmo eficiente para o cálculo da DFT. A DFT é a transformada discreta de Fourier.
Então, no próximo semestre, em processamento digital de sinais, tem algumas transformadas que vocês vão ver comigo. Uma vai... Então eu não entendi. Então eu não produziria o mesmo resultado porque lá é discreto e aqui É, é contínuo, né? aqui a gente está resolvendo essas integrações. A transformada rápida de Fourier, ela está definida em cima de um somatório de um sinal ou de um sistema discreto. Então, Sim, entendi. de novo, continua sendo análise de Fourier, mas é um formato bastante distinto para uma aplicação bastante distinta. Correto. Pessoal, aqui, ó, só por último para verificar uma coisa, aqui eu deixei claro um exemplo que é bastante gritante, né, de quando a transformada de Laplace não bate com a transformada de Fourier em termos da substituição de S por J ômega. Por que que isso acontece, pessoal, no caso do degrau unitário? No caso do degrau unitário, pessoal, a gente tem um polo na origem. O nosso polo é para S igual a zero. Como eu tenho um polo na origem, pessoal, a substituição de S por J ômega não vale, porque justamente em cima do eixo J ômega, no plano S, eu tenho um polo. Então, falou assim, ali está fora da minha região de convergência. Na verdade, está marcando o limite entre duas regiões de convergência possíveis. E é por isso que no caso específico, deixa eu quebrar aqui a seção para ficar mais fácil, ó. Fazer X, recebe Heaviside de T. E aí X recebe Laplace de X. E depois X recebe Fourier de X. Aqui, pessoal, como ele executa as coisas na sequência, ele vai fazer a transformada de Fourier para mim aqui em Hertz. Então, já vou deixar aqui que a segunda variável, a variável transformada é em F, para trabalhar com isso aqui em Hertz. Se eu fizer aqui, pedir para ele rodar essa seção, eu tenho que a transformada de Laplace é 1 sobre S, como a gente já sabia. Só que a transformada de Fourier, pessoal, deu um valor diferente do que eu esperava. Ao invés de fazer, 1 sobre S é 1 sobre 2π F. Que ele ainda transformou, então, era 1 sobre J2πf, o J no denominador fica, então, menos J sobre 2πf. Essa parte aqui corresponde a 1 sobre S. Mas e esse impulso aqui? Esse impulso, dividido por 2 ainda, não vem daqui, mas é justamente porque essa manipulação não vale para o degrau. Isso daqui vem de um lugar diferente. A transformada de Laplace não está definida para quando a parte real de S é zero. Não é que a Fourier dá errada, não. Esse cara aqui de Laplace, ele só serve para quando S, parte real de S, é maior do que zero. Aqui eu estou usando igual a zero. Então, é o Laplace que eu estou usando errado para obter o Fourier. Porque eu só posso trabalhar na transformada de Laplace dentro da sua região de convergência. Então, esse aqui é um caso particularmente importante aí de uma diferença, de uma distinção entre a transformada de Laplace e a transformada de Fourier para um sinal que possui ambos os pares transformados, só que diferente de todos os outros que a gente estudou, o par transformado não é parecido, né? Ele não fica com aquela cara, é só trocar S por J ômega que fica igual. No caso do degrau é diferente. Várias outras funções também, mas o degrau é a única de importância para nós. Pessoal, seguindo então,
nós vamos para a aplicação da transformada de Fourier, que é importante para nós, que é o diagrama de Bode. É Bode, eu sei que é uma piada velha, né, mas não é bode. Bode, na verdade, é um sobrenome bastante comum na Dinamarca, né? Então é o sobrenome de um pesquisador que desenvolveu muitos trabalhos em termos de resposta em frequência, e em homenagem a ele a gente chama essa representação de diagrama de Bode, mas na verdade ela é uma forma simples de visualizar a resposta em frequência ou o conteúdo em frequência do sinal. Porque o que acontece? O sinal no tempo, pessoal, quase sempre a gente trabalha com o sinal real. E o sinal real a gente consegue plotar ele num gráfico com duas dimensões. Uma das dimensões vai ser o tempo, a outra dimensão vai ser a variável dependente do sinal e a gente enxerga isso tranquilamente. Mesmo um sinal real, ele possui transformada de Fourier, que é complexa. Repare, o tempo é real, a frequência é real, mas a transformada é complexa. X de ômega ou X de F, ele acaba sendo complexo. E como esse valor é complexo, pessoal, transformada de Fourier é um mapeamento de reais para complexo, a gente precisa aí trabalhar com uma representação melhor para entender coisas simples. Por exemplo, se a gente está estudando a resposta em frequência de um sinal, a gente vai falar, não, eu tenho uma região onde o sinal deixa o sinal passar, o sistema deixa o sinal passar, ele tem um ganho alto. Eu não posso comparar diretamente o valor da resposta em frequência complexa, porque se vocês lembrarem lá atrás, pessoal, de números complexos, lembra que para números complexos a gente não tem uma relação de maior ou menor, a gente só tem é igual ou não é igual, a gente não faz maior ou menor com números complexos. E parece uma coisa besta, pessoal, mas limita muito a gente na prática, porque eu simplesmente não posso dizer que a resposta em frequência do sinal em uma certa frequência tá mais alta que para uma outra frequência. Ou seja, essas comparações, se um ganho é alto, se um ganho é baixo, diretamente em cima da transformada de Fourier, elas não fazem sentido. E aí a gente tem duas decomposições que aparecem, que são bastante úteis quando a gente trabalha com números complexos. A gente tem a decomposição cartesiana, onde eu quebro o x de ômega ou x de f em parte real e parte imaginária, né? Vocês estão bastante acostumados com esse formato. E tem também a decomposição polar, onde a gente quebra x de ômega ou x de f em magnitude e fase. Para nós, pessoal, a forma mais útil é a decomposição em magnitude e fase, porque ela tem uma interpretação física muito útil. A resposta em magnitude vai ser isso que a gente chama de ganho. Então a interpretação física é muito direta, porque a resposta em magnitude ela vai ser uma função real, ela vai ter valores reais. E aí eu consigo falar se o ganho é maior, se o ganho é menor. A gente tem todas as facilidades que a gente tem quando trabalha com números reais. A fase, pessoal, já é uma coisa um pouco mais infeliz de entender. É bastante fácil explicar a fase como um deslocamento entre as componentes em frequência, mas não é simples entender o que esse deslocamento de fato representa. Para começar, porque a gente nem tem unidades muito boas para trabalhar com esse deslocamento, né? A gente costuma dar a fase em graus ou em radianos, ou às vezes múltiplos de π radiano. Realmente não existe uma vantagem distinta entre fazer de uma forma ou de outra. Então a gente tem um problema ainda com a interpretação da fase. Existem duas representações alternativas da fase, pessoal, que são bastante úteis e a gente usa elas dependendo da aplicação. Uma delas é o chamado atraso de fase.
O atraso de fase está definido aqui, pessoal. A gente usa a letra grega tal com subscrito P. Então, tal P de ômega é o atraso de fase. Reparem que o atraso de fase é o negativo da fase de x dividido por ômega. Esse cara aqui é o que a gente chama de atraso de fase. E a gente tem o atraso de grupo. O atraso de grupo, pessoal, é o negativo da derivada da fase em relação à frequência. E ela tem a sigla tau G. Os índices, pessoal, vêm do inglês. O P de phase, né? Phase em inglês é escrito com PH, e o G de group, né? Que é o mesmo do nosso português, então é mais fácil a leitura. Pessoal, nós aqui não vamos discutir muito, né, quando usar atraso de fase, quando usar atraso de grupo. São aplicações que vocês vão ver em fundamentos de comunicação, né, a diferença entre esses caras. É uma diferença muito importante, pessoal, quando a gente trabalha com sinais que foram modulados em frequência. Então, quando vocês forem estudar sistemas FM em fundamentos de comunicação, vocês vão ter dentro da aplicação uma visão bem mais clara do que representa o atraso de fase e do que representa o atraso de grupo. Por hora aqui, pessoal, basta saber que são representações alternativas, porém equivalentes da fase. A gente usa a que é melhor para uma dada aplicação. No restante da disciplina, pessoal, no próximo conteúdo, quando a gente for começar a estudar a teoria de filtros, vocês vão ver que eu tenho uma preferência de representar a fase através do atraso de grupo. O atraso de grupo é uma medida muito útil no estudo da distorção em filtros analógicos. Então é por isso que eu vou usar ela. Mas, de novo, é uma diferença de representação. O atraso de grupo traz a mesma informação que traz o atraso de fase, que por sua vez traz a mesma informação da fase. Num diagrama de Bode, pessoal, que primeiro eu vou explicar aqui esse desenho antes de comentar o código, nós temos obrigatoriamente uma representação de magnitude e uma representação de fase. Aqui eu coloquei as três representações de fase, a própria fase, o atraso de fase e o atraso de grupo, para fins de comparação. Então vamos observar aqui nesse exemplo, ó, eu estou trabalhando com uma transformada de Fourier. Reparem que ela é ainda o próprio default. Aqui, como eu tinha mudado anteriormente, aqui era necessário colocar esse cara para ele voltar ao padrão dele. Então aqui eu tenho a transformada de Fourier definida para ômega em radianos por segundo. Defini aqui minhas variáveis simbólicas, A, B, T e ômega como reais. Pedi para ele assumir que A e B são maiores que zero. Aqui, pessoal, aprendi mais recentemente que o ideal é colocar esse comando como assume also. Então, falou, ó, todo mundo é real, só que além disso, A e B são positivos. Uma forma diferente de fazer o que eu tinha feito ali em cima, usando o comando assume also, onde ele, além de assumir que A e B são reais, que já estava definido aqui, falou, ó, eles também são positivos. Defini aqui um limite entre mais ou menos 10 Hz, né, representado aqui em radianos por segundo, para minha plotagem. Coloquei aqui o meu sinal, né, o x, o expoente de menos AT vezes cosseno de BT vezes o degrau unitário. O x maiúsculo é a transformada de Fourier disso. E aqui, pessoal, para poder plotar, né, eu tenho uma função xplot, que é a substituição do transformada de Fourier x, onde eu troquei o A por 1 e o B por 2π. Ou seja,
A função que eu estou fazendo de fato, a plotagem, é de expoente de menos t vezes cosseno de 2πt vezes o degrau. De novo, para plotar, pessoal, eu posso ter só uma variável independente, que no caso aqui vai ser o w, né, da transformada de Fourier. Ele não vai conseguir plotar se ele tiver mais alguma coisa além disso. Então, reparem aqui que eu fiz os subplots. Estou plotando a frequência ômega dividida por 2 e dividida por π. Pessoal, isso daqui não é o ômega sobre 2 sobre π, tá? O MATLAB, quando ele faz as contas, ele sempre faz da esquerda pela direita, a menos que um parênteses indique ao contrário. Então aqui é ômega sobre 2, e aí, por sua vez, depois que dividiu por 2, ele divide por π. Então pode parecer estranho para quem está acostumado a escrever em outros softwares aí, mas isso é exatamente ômega dividido por 2π, né, que vai dar uma frequência f em Hz. E aí aqui eu tenho, pedi para ele plotar o valor absoluto, né, a magnitude da função xplot, que é a função substituída. E pedi para ele plotar dentro daqueles limites da resposta em frequência, né? E aí ele plotou aqui para mim, ó, entre menos 10 e mais 10 Hz. E aqui a gente tem a resposta em magnitude dessa transformada de Fourier. Na verdade, a representação gráfica, exatamente, ó, essa é a função que eu estava usando aqui, é a representação gráfica desse cara aqui embaixo, quando B for igual a 2π e o A for igual a 1. Então, a representação gráfica desse cara aqui, em termos da sua magnitude. Então, reparem aqui que ele tem uma magnitude com um pico aparentemente aqui um pouquinho acima de meio. Reparem também outra coisa, ó, aqui para frequências positivas e negativas. A magnitude é par. E isso foi uma propriedade que vocês estudaram lá atrás em MMA. Se o meu sistema, se a minha função no tempo, se ela for real, a transformada de Fourier possui simetria conjugada. A sua magnitude é par, a sua fase é ímpar. Reparem aqui a fase está sendo dada aqui em múltiplos de π radiano. Então ele está começando aqui numa frequência negativa, está saturado aqui em π sobre 2 radianos. E aí ele oscila aqui próximo da frequência zero. E depois assenta em menos π sobre 2 radiano. Mas reparem aqui que se eu olho à direita e à esquerda da frequência zero, da origem, o que muda na fase é apenas o sinal. O valor é o mesmo. Aqui um lado vai ser positivo, o outro lado vai ser negativo. Então aqui eu tenho simetria ímpar. E pessoal, reparem que tanto o atraso de fase quanto o atraso de grupo tem simetria par. Era de se esperar, porque ó, a fase tem simetria ímpar e o ômega sozinho também tem simetria ímpar. Então, quando eu divido uma função por outra, onde as duas têm simetria ímpar, o resultado é simetria par. E aqui a mesma coisa para a derivada. É porque a derivada, querendo ou não, ela passa a ideia também de uma divisão infinitesimal. Então, é de se esperar que tanto o atraso de fase, esse atraso de fase é dado em segundos, pessoal, quanto o atraso de grupo, também dado em segundos, sejam reais e pares. Então a gente percebe aqui, né, essas figuras de magnitude e representação de fase, né? Aqui um atraso em segundos de fase do sistema e aqui um atraso em segundos de grupo de frequência. A interpretação disso a gente vai estudar um pouquinho mais adiante. Fica muito mais fácil, pessoal, se ao invés de fazer isso daqui,
eu já trabalhar direto na frequência, se eu quero plotar os resultados na frequência. Então isso daqui não é mais o padrão, né? Isso daqui é o que eu preciso para fazer a transformada de Fourier com uma frequência f em Hertz. Aqui, pessoal, para ficar simples, eu vou estabelecer como um limite de frequência, não tem mais o 2π. A transformada de Fourier, vou deixar claro que eu quero que ela fique em termos de uma frequência, a função, uma variável simbólica f. E aí, no subplot não muda nada, o A vai trocar por 1, a substituição, e o B vou trocar por 2π. Isso daqui eu posso trocar por outros valores depois para a gente ver como muda o gráfico. E aqui, ao invés de plotar W dividido por 2, dividido por 2π, por π, simplesmente f. Né? Eu vou plotar usando a minha frequência f, que a gente entende que já está definida em Hertz. Então, e aqui também vai ser o limite f para a plotagem. Então agora ficou um pouquinho mais simples a representação, só que é um problema que sobrou um ômega aqui, né, por causa da definição da magnitude e da representação do atraso de fase e do atraso de grupo. É bastante simples, é só substituir ômega por 2 vezes π vezes f no atraso de fase e a mesma coisa no atraso de grupo. Porque no cálculo da magnitude estava simples, foi só usar a função ABS. No cálculo da fase, pessoal, eu estou usando a função ATAN2, que me dá o argumento do arco tangente com um lugar para colocar a parte imaginária e um segundo argumento para pôr a parte real. A gente já discutiu isso. Eu poderia fazer simplesmente o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, ou usar o MATLAB, acho que tem a função angle que faz isso para mim? Sim. A vantagem de usar a função ATAN2 é que eu tenho expressividade da fase nos 4 quadrantes, enquanto nos outros casos ele só vai resolver a fase para o primeiro e para o quarto quadrante, entre mais ou menos π sobre 2. Aqui ele consegue resolver a fase para mim entre mais ou menos π, ou seja, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. É um resultado mais elegante porque não força descontinuidades de fase aqui só porque o meu domínio está limitado. A gente vai ver depois que eu ainda preciso elaborar um pouquinho mais em cima desse problema, porque a fase realmente é complicada. Aqui, pessoal, eu simplesmente peguei essa fase que eu calculei aqui eu dividi ela por π, porque o resultado está numa escala, né, de π radianos, que aparece bastante, é simples de usar. E aqui eu peguei só o negativo da fase e dividi pela frequência. E aqui a mesma coisa, mas em termos da derivada da fase em relação à mesma frequência. Então, executando essa seção, a gente vai ver que chegamos aos mesmos gráficos. Só dar um tempinho aí para ele. Opa! Teve um erro aqui. Ah, tá, não vou poder fazer isso. Não dá nada não. Coloco o F aqui, 2π é constante mesmo, então dividido por 2, divide por π fora.
Ah, tá. Só que isso aqui é fora desse parênteses. Certo? O compartilhamento está atrasando muito as telas. Tá assim para todo mundo, pessoal? Aqui tá atrasando também, professor. Deve Para ser, mim tá uma meia hora assim. deve ser a internet aqui. Hakura. Ó, eu mudei. É que por alguma razão ele sempre conecta na visitante. Agora eu coloquei na servidor. Vamos ver se ele melhora. É para conectar no servidor sempre, mas ele insiste em conectar na visitante. Olha lá. Agora ele rodou sem problemas, pessoal. Ele não tinha discernimento para entender que o 2π vezes f, como argumento da derivada, 2π era um constante que você podia jogar para fora. Então eu precisei fazer isso manualmente, né? Já dividir a fase por 2π e daí fazer a derivada na frequência f para ficar a mesma coisa. Mas reparem aqui, exatamente os mesmos gráficos que eu tinha antes, só que já trabalhando essas definições aqui para uma frequência em hertz e não em radianos por segundo. Então, é uma questão de opção, né? E até certo ponto gosto pessoal, mas eu acredito que a maioria de vocês vai concordar comigo. É muito mais simples olhar um gráfico com uma escala em hertz para a frequência do que um gráfico com escala em radianos por segundo. O que acontece agora é o seguinte, pessoal, a gente percebe que todas as representações possuem simetria, né? Eu estou olhando aqui para frequências positivas e negativas, que na transformada de Fourier a gente tem essa análise, porque dentro da exponencial complexa faz diferença uma frequência positiva ou uma frequência negativa, ela indica uma direção diferente de giro do fasor, mas a gente percebe que eu estou jogando metade da minha representação fora, principalmente aqui na magnitude, no atraso de fase e no atraso de grupo. Como eles são simétricos, com simetria par, eu tenho exatamente o mesmo valor à direita e à esquerda de zero, ou seja, eu estou com informação repetida aqui, não estou usando o melhor da minha representação. E mesmo na fase onde a simetria é ímpar e ainda tem a troca do sinal, pessoal, a troca de sinal não é nenhuma informação nova, né? Então eu também tenho uma representação ineficiente do gráfico. E é por isso que no diagrama de Bode, não só a gente costuma trabalhar com frequências, somente frequências positivas, né? Porque aqui de um golpe só eu dava o dobro de detalhamento nesses gráficos aqui, porque eu falo, não, vamos olhar só para a frequência de 0 a 10. Mas, pessoal, nós vamos ver mais adiante que a escala linear, para estudar a frequência, ela não ajuda muito. Quando a gente quer estudar o conteúdo em frequência de um sinal ou a resposta em frequência de um sistema, vamos pensar que eu estivesse falando de um sinal de voz. Pessoal, um padrão mais simples que vocês vão encontrar de voz aí é o padrão clássico de telefonia, onde a gente considera que a banda de voz está de 300 a 3.300 Hz. Pessoal, essa é uma banda estreita bastante, tem uma largura de 3 kHz só, para que a gente consiga representar bem com uma escala linear. Mas se eu pego já, por exemplo, áudio completo, de 20 a 20 mil Hz, pessoal, de 20 a 20 mil Hz, eu percorro 3 ordens de grandeza. Ou eu vou ter um gráfico pequeno com uma escala muito grande, onde eu não consigo ver nada nas baixas frequências, que vai estar tudo um em cima do outro, ou eu tenho um gráfico numa escala menor, mas o gráfico vai ser imenso, eu vou ter que plotar ele para pendurar na parede, para tudo ficar visível. Então, quando eu trabalho com uma faixa dinâmica muito alta,
a escala linear ela realmente não ajuda. E é por isso que a gente lança a mão, muitas vezes, da escala logarítmica. Com a escala logarítmica, pessoal, eu estou trabalhando com aqui o eixo das frequências, não é na verdade a frequência, é o log da frequência, mas normalmente essa representação aqui como logaritmo da frequência é omitido. A gente fala, não, é a frequência, porque fica bastante óbvio pela cara do gráfico que o eixo está numa escala logarítmica. Ó. Aqui ao invés de ser 0, 1, 2, 3, não, eu tenho potências de 10, ó. 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a 0, 10 a 1. Então estou trabalhando com uma limite de frequências em décadas. Aqui o gráfico de fase, aqui o gráfico do atraso de fase e do atraso de grupo. Reparem, pessoal, como a mudança da escala muda os gráficos. Porque, olhando só a partir da frequência de 0 a 10, eu tenho um pico muito distinto aqui na escala linear, né? Aqui na vizinhança, aqui, aproximadamente entre 1 e 2, eu tenho um pico. Reparem como eu ainda vejo, ó, o pico está, na verdade, bem em cima de 1, só que o pico ficou mais largo por causa da mudança da escala, porque o que acontece? Aqui todos os valores que estão menores do que 1 estão espremidinhos aqui nesse canto do gráfico. Enquanto aqui, pessoal, todos esses valores estão aqui, ó. Aqui os valores 10 a menos 1 e 10 a 0, aqui são os valores entre 0,1 e 1. Aqui eu tenho 10 a menos 2, entre 0,01 e 0,1. Então, repara, pessoal, como dependendo do tamanho do valor, ele ajusta a escala. Então, um gráfico com escala logarítmica, na verdade, ele é um gráfico com uma escala variável. Ele pega cada ordem de grandeza que eu estou avaliando e ele dá um comprimento fixo de escala para aquela ordem de grandeza. Então, eu tenho observabilidade do conteúdo em frequência para valores pequenos e também tenho observabilidade para os valores maiores. Ele ajusta a escala conforme o tamanho do sinal evolui. Uma outra diferença importante aqui, pessoal, é verificar a escala, a unidade da magnitude. Aqui eu tenho simplesmente a magnitude, um número puro. Estava aqui linear, ó, com picos em torno de 0,5. Aqui, pessoal, o meu gráfico está numa escala logarítmica e os seus valores são dados em decibéis. Aqui eu transformei o valor linear, número puro, para um valor relativo em decibéis. Vocês, pessoal, já estão aqui no 5º período da engenharia eletrônica. Acredito que vocês já ouviram falar muitas vezes, né, do decibel. É uma escala relativa de medidas que é muito útil para nós na prática. Por quê? De novo, ela acaba sendo logarítmica também. Imagina, pessoal, que eu tenho um filtro que eu quero usar num sinal e que aquele filtro ele amplifica o meu sinal, a parte de interesse do meu sinal, ele amplifica em 1000 vezes. Só que a parte que eu não quero do meu sinal, a parte indesejada, sabe? Ruído fora de banda, interferências e por aí vai, ele rejeita aquilo 1 milhão de vezes. Pessoal, a relação de ganhos entre o mínimo ganho para uma parte do sinal que eu não quero e o máximo ganho para a parte do sinal que eu estou interessado tem 9 ordens de grandeza, né? É 1 bilhão de vezes. Isso, pessoal, eu não consigo pôr numa escala linear, pela mesma razão aqui dessa escala em frequências que a gente está trabalhando ser logarítmica. Mas quando eu trabalho com isso em decibéis, pessoal, isso fica muito mais fácil, né? Uma ordem de grandeza em decibéis corresponde sempre a 20 dBs. Então a gente fica com uma interpretação bastante simples, a gente consegue trabalhar com números que vão estar ali entre mais ou menos
100 dBs. Então a gente usa uma aritmética mais simples para representar as coisas e obviamente que depois de um certo tempo a gente nem para pensar mais em qual é o número puro que aquele valor em decibéis representa. A gente fala assim, não, uma rejeição mínima para um filtro qualquer aí que eu possa construir, para que o filtro se dê ao respeito aí em qualquer aplicação, ele tem que ser de pelo menos 40 dBs. Se o filtro não dá uma rejeição mínima de 40 dBs, esse projeto está muito porco, né? Esse projeto não está atendendo nenhuma especificação razoável. Então a gente, depois de um certo tempo, começa a pensar em dBs. Então a gente percebe que na magnitude existe uma troca da escala, né, do eixo x. Agora, ao invés da frequência, eu tenho o logaritmo da frequência. Mas também existe uma troca da escala da própria magnitude, que agora vai ser dada em decibéis. A fase continua aqui. Reparem, pessoal, como o formato da fase muda bastante. Eu tenho aqui a representação somente dessa parte para frequências positivas. Então eu tenho um surto, um pico para cima e depois um assentamento em menos π radianos. Reparem que ele faz a mesma coisa aqui, só que ele vem de algo que assintoticamente parece que está convergindo para zero. De novo, é porque eu estou expandindo naquela escala logarítmica justo essa fronteira aqui, onde a função tende a zero. Se a frequência for exatamente zero, a fase é exatamente zero. E é isso que essa aproximação assintótica de zero aqui pela esquerda representa. O mesmo efeito pode ser observado tanto no atraso de fase quanto no atraso de grupo. Eu tinha um vale muito bem definido aqui, mas a hora que eu olho só para os tempos positivos e ainda trabalho, para as frequências positivas, e ainda trabalho com uma escala logarítmica, aquele vale pronunciado, ele acaba virando uma aproximação assintótica para zero. Vamos mudar aqui também, pessoal, para a frequência, como eu tinha feito ali antes. Então aqui eu vou trocar o Flim somente para os seus valores positivos, então de 0 ao último valor que estava definido aqui em cima. Aqui eu preciso trocar os limites da frequência. E aqui é dividir por 2, dividir por π, e dividir pela frequência f. E esse cara aqui é dividido por 2, dividido por π, e a derivada em cima da frequência f. Aqui, esse f-plot aqui, repare, eu estou fazendo o valor absoluto do x-plot, da magnitude, só que aí eu estou tomando 20 vezes o logaritmo de base 10 desse cara, e é isso que está sendo plotado. Aqui na fase não mudou nada, e nos atrasos de fase e no atraso de grupo também não mudou nada, está exatamente como está ali em cima. Está atrasando de novo, professor. Está atrasando de novo? Tinha melhorado 100% até agora. Mas eu ainda estou no servidor, ela ainda está com um sinal bom. Pessoal, querendo ou não, de certa forma, era aquilo que a gente já esperava, né? Conforme os outros professores fossem retornando ao trabalho aqui, a rede ia começar a precarizar. Vão me avisando aí, mas eu vou tentar ser um pouquinho menos serelepe aqui com a tela, não ficar subindo e descendo o tempo inteiro,
para ficar mais simples de acompanhar. Então, estão vendo os gráficos, pessoal? Sim, apareceu agora. Estava travado na linha 53. Não, eu vou tentar ficar um pouco mais consciente a respeito disso e não ficar subindo e descendo tanto aí para ajudar. Beleza. Então aqui, ó, as modificações, pessoal, são só cosméticas para deixar o código mais legível e os cálculos mais diretos, mas aqui a gente percebe, né, que aquele sinal, né, expoente de menos t cosseno de 2πt u de t, que é uma senoide com amortecimento subitamente aplicada, ele possui um conteúdo em frequência com um pico bem distinto na frequência de 1 Hz, que é a frequência da senoide que está lá, mas ele não tem só aquela frequência da senoide, porque ele parte da origem, não era uma senoide que vinha de menos infinito até mais infinito, então ele não vai ter só a frequência da senoide, ele tem todos os efeitos do transitório de partida dessa senoide, que começa na origem, e também tem os efeitos do decaimento exponencial que foi aplicado ali em cima. Então reparem, eu ainda consigo ver aqui na frequência um pico exatamente no valor de oscilação dele. Mas eu sei que não é uma senoide, porque se fosse uma senoide, a sua magnitude da transformada de Fourier ia ser um impulso na frequência da senoide. E aqui a gente não é um impulso. Eu tenho um pico distinto, mas claramente eu não tenho essa visão de um impulso. Aqui eu tenho o gráfico de fase, de novo, unidades de π radianos. Poderia ter colocado em graus aqui, mas realmente não ia resolver muita coisa para ninguém. Tem aqui um gráfico que começa próximo de zero na sua resposta a resposta em fase e termina aproximadamente em menos meio π radianos, ou seja, começa em zero, termina em menos 90 com uma excursão positiva aqui de aproximadamente 0,3 π radianos, 0,3 π radianos vai dar uns 60 graus. Então ele começa em zero, excursiona aproximadamente uns 60 graus para cima e depois termina em menos 90. Aqui o atraso de fase. O atraso de fase, repare que começa um atraso ali um atraso negativo de menos 0,8 segundos, que na verdade representa um avanço. Então, aí a partir da frequência zero, eu tenho um atraso positivo, que aí representa de fato um atraso, né? Ali próximo, ali na escala que eu estou trabalhando aqui, algo um pouquinho acima de 0,1 segundo, pico de atraso. E no atraso de grupo, também observa a mesma coisa. Os atrasos negativos, na verdade, são avanços, os atrasos positivos são atrasos de fato. Então, observa aqui que para baixas frequências eu tenho um valor de atraso que aparentemente se assenta para um valor constante aqui, teria que aumentar a amplitude do gráfico para ver isso. E na parte positiva aqui, depois a gente percebe que ele já se aproxima assintoticamente para zero rapidamente, com um pico distinto do atraso de grupo bem em cima da frequência, onde ele tem um pico na resposta em magnitude. Percebam, pessoal, que a ideia até dessas representações, o atraso, a magnitude e o atraso de grupo, nós vamos ver na sequência que elas acabam ficando com um formato que não é que é parecido, mas ele tem uma correlação. Nós vamos verificar aqui que normalmente onde eu tenho picos ou oscilações na magnitude, eu vou ter picos ou oscilações correspondentes no atraso de grupo. E isso torna o atraso de grupo uma medida interessante
de representar a fase, porque a gente percebe que está correlacionado com a magnitude, além do atraso de grupo ter uma interpretação muito útil para nós aqui, que é a questão da distorção, né? Uma variação no atraso de grupo, nós vamos ver já na próxima aula, corresponde à distorção do sinal que está passando pelo sistema. Aqui, pessoal, tem um exercício final que vai ficar aberto aí para vocês fazerem no restante da aula, que é a obtenção da resposta em frequência, só que agora isso daqui não é mais, pessoal, um cálculo simbólico. Isso daqui é numérico, onde a partir de uma função de transferência, eu consigo obter o diagrama de Bode através da função freq S. Aqui, pessoal, a gente vai calcular a resposta em frequência, só que não a partir de expressões exatas que foram obtidas aqui para uma transformada específica. Não. Falou, dado aí qualquer sistema H de S, por exemplo, com um conjunto de coeficientes B e um conjunto de coeficientes A no denominador, numerador e denominador. Eu consigo obter a resposta em frequência? Sim, consigo. Numericamente, isso vai ser feito como o código está aqui no final. Então, onde até a sessão anterior eu estava trabalhando sempre com representação simbólica, repare, aqui é um f-plot. Eu estou trabalhando com funções simbólicas. Aqui embaixo, pessoal, reparem que todo mundo é numérico. Aqui é um semilog x, que na verdade é a função plot, só que já determinando que o eixo x vai ser logarítmico. Então, é o mesmo trabalho de antes, pessoal, só que aqui a tratativa é numérica. Reparem que eu usei o mesmo sistema e ele calculou para mim aqui exatamente o mesmo resultado. Só que aqui eu gerei um vetor com os pontos que eu queria avaliar a resposta em frequência do meu sinal. Enquanto lá em cima eu só defini a função e pedi, falou, plota dentro desses limites. Aqui eu precisei deixar os limites explícitos. Eu falei, eu gerei um vetor de frequências f e falo, calcula as coisas para mim dentro dessa frequência. Aqui é mais fácil usar o ômega e traduzir ele de volta para f dividindo por 2π, porque é mais fácil substituir na transformada de Laplace o S por J ômega apenas. Dá para substituir também por J 2π vezes F? Dá. Mas é bastante comum vocês encontrarem códigos por aí que fazem essa representação já direto para ômega. E na grande maioria dos casos é o que o MATLAB prefere. Então, como atividade aí de fim de aula e para a próxima aula, eu vou querer que vocês comparem essa solução desse código aqui com os cálculos que foram apresentados até então que utilizavam variáveis simbólicas. Vocês vão ver que esse cara aqui ele roda muito mais rápido, né? Porque aqui ele está trabalhando com vetores de números, sequências de números, né? Todo mundo aqui é uma sequência de números, enquanto lá em cima era tudo manipulações algébricas dentro do toolbox simbólico. Dúvidas, pessoal? Professor, Pode falar. para esse último que você mostrou aí agora, ao invés de ter usado a transformada de Laplace, poderia ser a de Fourier? Ali eu usei a informação que eu já tinha do par transformado, né, de como que funciona, de como que eu podia representar a transformada de Laplace daquele sistema. Então ele tem um par transformado e aquele par transformado de Laplace, ele vai ter uns coeficientes, os coeficientes de numerador e os coeficientes de denominador. Através desses coeficientes, a gente consegue plotar qualquer resposta em frequência. Ou seja,
A gente estava trabalhando agora com a resposta em frequência em cima da definição da transformada de Fourier, em cima da definição da integral. A gente estava resolvendo simbolicamente daquele jeito. É elegante e tudo mais, só que não é nem de longe a forma mais fácil e rápida de você fazer isso computacionalmente. Computacionalmente é muito mais interessante a gente explorar aquela relação entre os coeficientes do numerador e do denominador da função de transferência e saber que aquilo também determina a resposta em frequência, que eu posso substituir o S por J ômega e aí criar um vetor de valores de ômega, do início a um fim, e falar, ó, calcula o H de ômega para todos esses valores de ômega. É só aplicar os valores dos coeficientes. E aí a gente chega no mesmo resultado. Num deles, eu preciso definir certinho todos os valores que eu quero calcular. Só que ele faz isso muito rápido, porque MATLAB explora o paralelismo do computador e tudo mais. No outro, a princípio para nós é mais simples. A programação é num nível mais simples. Só que é muito mais pesado. Vocês viram, eu fiz uma besteirinha só ali numa transformada de Fourier e ele já olhou para mim, então, essa inversa eu não faço. Deu bastante a cara aí que o MATLAB ia travar. Enquanto aquela mesma transformada, se eu fosse fazer numericamente, usando esse código do final, ele faria no mesmo tempo, consumindo a mesma memória, com o mesmo grau de dificuldade, ou seja, de custo computacional, que ele faria qualquer outra transformada. Então, quando a gente trabalha com números, não importa qual função está sendo representada. Fala assim, não, quantos pontos você quer que eu calcule? Pode ser constante ou pode ser uma expressão complicada. Ele vai ter o mesmo trabalho, vai gastar o mesmo tempo, vai obter o resultado com a mesma qualidade, aí, dependendo do número de pontos da resolução que eu estou colocando. Então, o trabalho numérico que a gente vai explorar, ele também é importante. Ele é limitado, fundamentalmente, por causa que a gente vai dar um passo de resolução, mas ele é muito importante. Professor, o filtro de Butterworth é para quinta? Oi? O filtro de Butterworth, que está lá no grader, é para quinta-feira? Ô Marcelo, eu vou dar uma olhada na atividade que está lá no grader, porque a princípio eu não lembro de ter essa atividade aberta para agora, não. Mas só se eu cometi algum engano na semana passada, na hora que eu atualizei as atividades. Aí se tiver alguma coisa lá, eu dou uma mexida agora e aviso vocês. Mas a princípio não era para ter, porque não, a gente vai ver isso quinta-feira. Ah, pois é, por isso que eu ia falar. Então seriam 2 dias, porque você só se aproximou da resolução agora, falando hoje, né? Ah, não, eu vou dar uma olhada lá e eu devo ter cometido algum engano, então, porque não era para ter esse exercício lá para essa quinta, não. Mas eu vou ver. Ele tá pra quinta mesmo, eu tava até dando uma olhada comparando com a resolução de agora, por isso que eu fiz essa pergunta. Ah, tá. Não, então eu cometi um engano na hora que eu precisei readequar algumas coisas e eu acho que eu comi barriga lá, então. Eu tentei, consultei o OpenHarmony, mas não consegui não. Não, é tipo assim, não, se conseguisse, parabéns, mas realmente é um passo um pouquinho esticado. Beleza, então. Mas eu vou arrumar lá e eu aviso vocês, pessoal. Valeu. Beleza, professor? Então, pessoal, boa semana para vocês, até quinta. Até quinta, boa tarde. Até quinta, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.